Olá pessoal, muito bem-vindos novamente à nossa disciplina de habilidades básicas. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar os cortes clássicos a partir de um peixe classificado como peixe redondo. Tá? Então nós vamos trabalhar técnica de filetagem e depois nós vamos, a partir do filé e a partir de um outro peixe sem tirar o filé, juntando os dois, nós vamos trabalhar alguns cortes clássicos bastante utilizados na cozinha profissional. Tá? É muito importante, pessoal, que os peixes sejam da melhor qualidade possível. Nem sempre é muito fácil a gente conseguir peixes frescos, peixes de qualidade, peixes que sejam uma matéria-prima boa para a gente poder trabalhar, principalmente quando a gente está longe do mar. Aqui mesmo na nossa região de Maringá, a gente conseguiu um peixe que é um peixe bastante comum aqui na nossa região, que é a tilápia, que é um exemplo de um peixe redondo, que na verdade é uma classificação de tipo de peixe que são a grande maioria dos peixes que a gente encontra no mercado para poder trabalhar. Além dos peixes redondos, nós temos também os peixes achatados. E aí a gente já fala aqui no Brasil, o mais conhecido é o linguado, tá? Que é um peixe chato, né? Um peixe plano. Tá? O peixe redondo nós conseguimos tirar duas bandas de filé, né? Dos dois lados. Então, vamos pegar um deles aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho dele. Tá? O peixe redondo a gente consegue tirar um filé dos dois lados, um filé aqui e o outro do outro lado. Quando a gente fala em peixe achatado, nós tiramos 4 filés. Tá? 2 de cima, a gente vira o peixe e tira mais 2 embaixo. Normalmente, quando os pescadores tiram o peixe da água, a primeira coisa que muitos deles fazem é eviscerar o peixe, ou seja, tirar as vísceras do peixe. Por quê? Porque elas têm uma quantidade de proteína muito grande, elas acabam deteriorando com uma velocidade enorme. Se você deixar o peixe com as vísceras e demorar um certo tempo até chegar numa refrigeração adequada, a deterioração dele é certa. Tá? Então, normalmente quando a gente vai comprar o peixe, principalmente aqui em regiões que a gente não tem uma proximidade muito grande do mar, dificilmente a gente consegue um peixe já com as vísceras, ainda com as vísceras, né? E sim eviscerado, como está essa tilápia aqui. Porém, ela está extremamente fresca, tá? E aqui, se a gente for observar as características do peixe, ele está com uma umidade natural. Então, você percebe, muitas vezes quando o peixe já passou um pouco do ponto, ele apresenta uma característica, uma aparência seca. Quando o peixe tem uma aparência úmida, uma umidade natural, tá? Isso é uma indicação de frescor. Se vocês observarem os olhos aqui do peixe, dê uma olhadinha, olha só a vivacidade, olha só como está vivo, como está brilhante. Tá? Isso também é um excelente sinal de que o peixe está fresco. Se os olhos estiverem fundos, estiverem opacos, já é um sinal que o peixe está se deteriorando. Isso é uma questão visual, né? Uma questão de tato também. Se você pressionar o peixe, tá? Percebam que ele não deixa marcas, a carne ainda está elástica, ela volta. Se você pressionar e afundar e não voltar, significa que o peixe já está com a carne mais flácida, também já está passando do ponto. Como ele está eviscerado e sem as guelras, não dá para mostrar para vocês, mas se ele ainda tiver as guelras, tá? Elas têm que estar com uma cor brilhante, um vermelho vivo, tá? Que também é sinal que o peixe está bom. Uma outra característica muito importante é com relação ao cheiro do peixe. Tá? Aqui, praticamente não tem nada de cheiro. O peixe fresco, ele não exala nenhum tipo de cheiro forte. Tá? Quando você perceber sentir aquele cheiro característico, a gente fala, cheiro de peixe, é porque o peixe já está se deteriorando. Se você pegar um peixe fresquinho, se você morar numa região litorânea, você for numa feira de pescador e pegar um peixe na mão que foi pescado há poucas horas,
e você realmente aproximá-lo do seu nariz, você realmente não vai sentir nenhum tipo de cheiro forte, tá? Porque o peixe está fresco. Se começou a cheirar, é porque já começou a entrar um processo de decomposição, tá? Esse peixe aqui, então, ele já está limpo, ele já está eviscerado, tá? Olha só, já foram tiradas as vísceras. A nossa ideia da aula, na verdade, pessoal, a ideia principal, além de falar sobre o peixe, obviamente, mas é mostrar as técnicas de filetagem e os cortes para vocês, tá? Mas para você tirar as vísceras também não tem muito segredo, o único problema é que você deve tomar cuidado só para não machucar muito as vísceras na hora de tirar, porque senão elas contêm muito sangue, elas acabam fazendo uma sujeira um pouco grande. Uma forma que normalmente é ideal para a gente tirar é tirar a cabeça, corta a cabeça, eu vou mostrar o corte aqui para vocês, depois a gente abre a barriga e tira a cabeça presa com as vísceras. E aí a gente não evita de fazer maiores sujeiras. E aí depois a gente parte para o peixe. O peixe, pessoal, ele deve ser, aqui ele está sem escamas já também. Se você for tirar as escamas, tá, você vai trabalhar do rabo para a cabeça. Tá? O ideal é que você utilize um utensílio específico, tá, para tirar. Se você não tiver, você pode usar as costas de uma faca. Não é a mesma coisa, mas vai resolver. Tá? O ideal é você fazer dentro de uma pia com água corrente, tá? Até que você retire todas as escamas. Para fazer o processo antes da gente começar a trabalhar com o peixe, primeiro a gente precisa ter certeza que ele está bem limpo. Tá? Então, depois que são tiradas as vísceras, tá? Aqui a gente já lavou ele bem, mas aqui no fundo, aqui perto da espinha, tá? E perto da cabeça, ele ainda pode ter resquícios de sangue, tá? Um sangue coagulado. Isso é importante a gente levar ele para a torneira, lavar bem, tirar todos esses resquícios de sangue, tá? E depois enxugar bem. Então aqui ele já foi bem higienizado, ele já está bem lavado, tá? A gente já trabalhou, já lavou bem. Agora eu vou pegar aqui uns papel toalha, e vamos secar bem o interior do peixe, tá? Vamos deixar ele bem sequinho. Se o peixe estiver bem fresco mesmo, vocês vão perceber que mesmo depois de secá-lo, ele com umidade natural, ele acaba voltando. Mas para a gente poder trabalhar com ele melhor e deixar ele ainda mais limpo, tá? Então a gente faz esse processo aqui. Vou colocar num bowl. Mais um pouco. Então enxuga bem aqui por dentro, com ele limpo. O peixe, pessoal, vocês devem lavá-lo, então, antes de fazer esse processo. Mas depois que a gente começar a trabalhar, pessoal, a partir do ponto que ele já estiver limpo, lavado, seco, e a gente for começar a trabalhar, você não lava mais, tá? Então aqui por dentro, ok. Agora a gente vai dar uma secadinha nele por fora, para ficar mais fácil de a gente trabalhar. E assim, pessoal, a diferença de você trabalhar com um produto fresco, um produto de qualidade, faz uma diferença enorme mesmo, assim. Tanto para o cozinheiro, né? A gente fica muito mais feliz, muito mais animado trabalhando com um produto bom, né? E, obviamente, o ingrediente ele faz uma diferença muito grande, um ingrediente de boa qualidade. Então, o ingrediente de boa qualidade aliado à boa técnica é o que vai fazer o prato ficar com o resultado esperado, né? Então, vamos secar aqui mais um pouquinho. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com carnes, com peixe. E é muito importante que a gente trabalhe as técnicas corretas para obter um produto melhor e para evitar desperdícios também. Tá? Antes da gente começar a filetar, tá? As barbatanas, pessoal, o ideal é que a gente tire para não atrapalhar também no processo de filetagem. Vamos pegar aqui uma tesoura, tá? Vamos cortar, colocar o bowl aqui um pouquinho mais perto.
parte aqui da cauda do rabo também a gente tira. Uma boa tesoura também de cozinha, pessoal, é fundamental, tá? Cuidado aqui na parte de cima, que tem os espinhos bem duros em alguns peixes. Esse aqui é um deles, para vocês não se machucarem. Ok. Aqui na parte de trás também. Espinho bem duro aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Ok. Mantenham sempre a área de trabalho limpa, tá, pessoal? Então tenham sempre um paninho, papel, tá? Pra gente ir deixando a tábua limpa, os utensílios limpos, pra gente poder trabalhar sempre da melhor forma possível. Tá? Então aqui, pessoal, se você quisesse, por exemplo, rechear o peixe, tá? Então já nesse ponto aqui ele estaria preparado, ele já está limpo, você já lavou, já secou, já tirou as nadadeiras, tá? O recheio pode ser de diversas formas, pode fazer uma farofa, pode colocar legumes, frutos do mar, camarão, que é muito comum, né? E aí pode ou costurar ou amarrar, tá? É ideal que o recheio tenha uma certa umidade, uma certa liga, para que ele não se espalhe, não fique saindo, tá? E aí a gente pode assar o peixe inteiro, tá? Podemos, sem recheio, no caso também, assar o peixe assim. Podemos levar esse peixe para uma churrasqueira. E existem diversas formas de poder trabalhar a cocção do peixe. A nossa ideia aqui agora é como que nós vamos trabalhar para tirar o filé do peixe, tá? E depois, a partir dele, fazer alguns cortes clássicos. Então, para que a gente possa tirar o filé, depois de todo esse processo que a gente fez, nós vamos deixar o peixe nessa posição. Então, a barriga dele está virada para mim, as costas estão viradas para frente. Tá? Eu vou deixar ele inclinado porque vai ser a posição certa para eu poder fazer o meu corte aqui. Para isso, pessoal, eu preciso de uma faca de filetar, uma faca flexível ou semiflexível. Tá? Por quê? Porque eu preciso que a faca acompanhe, ela vai entrar entre a espinha do peixe e a carne, e eu preciso que ela acompanhe o meu processo para que ela não corte a carne e eu acabo não perdendo. Então ela vai ficar bem rente à espinha do peixe. Tá? Então na hora que eu começar a fazer aqui, vocês vão observar bem esse processo. Outra coisa, a faca tem que estar extremamente afiada, senão vocês vão ter bastante dificuldade. Vamos passar lá na Shire aqui. Vocês vão ter bastante dificuldade para fazer esse trabalho, tá? Primeira coisa, vocês vão perceber aqui, logo atrás da cabeça, tá? Aqui atrás dessa barbatana que a gente tirou, tá? Nós vamos entrar com a faca para fazer uma incisão aqui, ó. Dá para ver? Vamos até o final. Vocês podem utilizar, pessoal, para fazer o filé com a cabeça ou sem a cabeça, tá? Essa técnica de filetagem, ela serve para todos os peixes redondos, tá? Mesma classificação. Feito isso aqui, pessoal, tá? Eu vou deixar aqui com a cabeça para vocês observarem, tá? Agora eu vou virar ele bem naquela posição que eu falei, e aí vocês vão ver assim, aqui tem a linha central, tá? Onde a gente tirou aquela barbatana. Nós vamos passar a faca rente a essa linha, só que para tirar o filé de cima. Então nós vamos tirar
Passar ele por cima da espinha central aqui do peixe. Tá? O que a gente vai fazer? Presta bem atenção, ó. O ideal é que a gente pressione um pouco com a mão aqui, para que a gente consiga esticar um pouco essa parte aqui. Porque aí fica mais fácil para a gente poder fazer o trabalho. Tá? Ela fica mais firme, né, ou mais rígida, fica mais fácil para a gente poder tirar. Vamos então pegar nossa faca e aqui, eu gosto bastante de usar, pessoal, o ideal é usar mais a lâmina inteira. Tem gente que usa só a ponta, tá? A lâmina inteira fica um pouco mais fácil de vocês trabalharem. Tá? Então, estica aqui um pouquinho, ó, bem rente aqui, a espinha. Vai do início até o fim, até o rabo aqui, ó. Tá? Então aqui você já iniciou o trabalho. E agora com cuidado, com calma, com tranquilidade, você vai fazendo. Você vai continuar filetando. Vou tirar aqui só um pouquinho de escama que tem aqui. Só para ficar um pouquinho mais fácil para cortar aqui, ó. Aí aqui agora, pessoal, o que acontece? Eu preciso procurar tirar o mínimo, deixar o mínimo de carne possível na espinha. Por isso a faca flexível, olha só. Agora eu vou dobrando a faca, tá vendo só? Tá? E vou cortando aqui, ó, rente a espinha. Ó. Olha só. Cuidado para não dobrar muito, tá? Vai trabalhando com calma. Vamos soltar aqui na ponta. Filé. Dobrando a faca. Vai passando a mão para você sentir. Você tirando a carne da espinha. Importante que o peixe esteja fresco também, pessoal. Por quê? Porque a carne é muito mais firme. Se você pegar um peixe que tiver passado, que já estiver se deteriorando, a carne já vai estar bem flácida e na hora de você tirar o filé pode acontecer o quê? Você desmanchar o filé inteiro. Tá? Então vamos continuar aqui, ó. Olha só, então, pessoal, percebam que eu já estou... Você sente o barulho aqui da espinha, tá? Aqui nesse ponto, tá? Vamos fazer o seguinte para mostrar um detalhe para vocês. Se vocês perceberem, ele chegou aqui na espinha, dá para ver aqui bem, aqui a coluna do peixe, tá? Que é a parte que fica bem no meio aqui, tá? Essa parte aqui, próxima da cabeça, ela costuma ser um pouco dura, tá? Se você conseguir tirar ela com a faca, com a ponta da faca, assim, o peixe por cima, ótimo. Se não, uma dica é que você, antes de começar a filetar, tire a cabeça e utilize a tesoura. E aí você vem aqui com a tesoura e você corta essa parte aqui por cima. Para você conseguir soltar o filé aqui da espinha, tá? Mas aqui tá mais tranquilo, ó, tá dando para vocês verem bem. Eu vou continuar, percebam que eu estou continuando dobrando a minha faca, olha só. E acompanhando bem o desenho aqui do peixe. Chegando aqui no final. Então, olha só, aqui eu tenho a primeira banda de filé. E se vocês observarem aqui, vou deixar do lado. Aqui, as espinhas estão bem visíveis, ó. Dá uma olhada que eu não deixei praticamente nada de carne aqui. Tá? Isso, pessoal, vocês vão trabalhar bastante, vocês vão praticar bastante, tá? É importante, como eu já falei, calma, tranquilidade, faca semi ou flexível de filetar, bem afiada, tá? E utiliza a técnica
correta, tá ok? Então aqui o nosso primeiro filé, ele ainda não está 100% pronto, mas eu vou deixar ele aqui do ladinho, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com ele. Nós vamos tirar o outro filé agora, tá? Para ficar mais fácil, eu vou tirar a cabeça dele agora. Agora eu vou pegar minha faca do chefe e vou virar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Atrás aqui da cabeça, tá? Ok. Se você só puxar aqui, a cabeça já sai, ó. A cabeça, pessoal, é muito, no caso de um peixe pouco gorduroso, peixe branco, como a tilápia, muito bom para fazer fundo, para fazer o fumê de peixe, tá? Normalmente sem as vísceras, sem as guelras e sem os olhos. Tem algumas pessoas que gostam de usar os olhos, eu não gosto porque eu acho que ela turva o fumê. Então, só tirar, tá? Vamos deixar aqui do lado. O fumê a gente já viu numa outra aula. E agora nós vamos tirar o filé do outro lado. O filé do outro lado é um pouquinho mais complicado, porque você fica... As pessoas sentem um pouco mais de dificuldade, porque você não tem o apoio, né? Que aqui eu tenho o apoio da carne. Aqui eu já não tenho mais. Tá? O que a gente faz? Em vez de a gente começar daqui de cima, nós vamos começar de baixo. Então a gente vai começar aqui do rabo. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, o peixe inclinado, minha faca, vou começar daqui, vou vir, vou passar por cima aqui da coluna até o final, tá? Então olha só, já fiz o primeiro corte. E agora vamos continuar. Agora eu já vou começar a dobrar minha faca e vou começar a sentir. Passar a mão, vai sentindo o trabalho que você está fazendo. Ó, vai olhando, tá? E vai fazendo a mesma coisa. A hora que você chegar aqui na coluna, se você sentir dificuldade, tá? Você pode fazer aquilo que eu falei, você pode pegar a tesoura, ó. Aqui vai dar para vocês verem bem, ó. Tá vendo? A coluna tá aqui, ó. Ó. Você vai cortar por cima do filé aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ok? Continua o trabalho de filetagem. Até você obter o segundo filé. Vocês podem, pessoal, procurar qualquer peixe classificado como redondo. Comecem com um peixe menor, um peixe pequeno. Não precisa ser um peixe grande, que é mais difícil, tá? E aqui, nossa segunda banda de filé. Ok? Vou deixar aqui do lado, já vamos trabalhar com ele. Aqui, então, vocês observam, pessoal, a mesma coisa. Ó, dos dois lados, ficou só praticamente a carcaça. Tá? Isso aqui, muito bom para fazer o fumê de peixe. Tá? Então, vocês podem reservar ou vocês podem, se não for usar, pode descartar. Tá? Então, agora vamos trabalhar com o filé e depois realizar alguns cortes clássicos. Então, olha só. Vamos pegar aqui o nosso primeiro filé. Tá? Então, um filé bem bonito. O que a gente vai fazer? Essa parte aqui é a parte da barriga do peixe, que pode acabar tendo um sabor mais forte e ser um pouco mais fibrosa. Normalmente, a gente pode tirar para a gente poder deixar o filé com um formato mais apresentável, mais bonito.
Tá? Se você observar, tá? Nós vamos ter alguns espinhos aqui no meio, tá? Que a gente vai tirar daqui a pouco com uma pinça. Tá? E essa parte aqui, ó, ela tem até uma divisão natural. Ó. Nós vamos passar a faca aqui. Para tirar aqui. E aqui, por baixo aqui, a gente tira essa parte da barriga. Então aqui, nosso filé já começou a ficar mais bonito. Tá? Aqui na parte do meio, então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma pinça justamente específica para tirar o espinho do peixe. Tá? Então a gente vem aqui, vocês vão ver que são espinhos relativamente grandes. A gente puxa. Opa. E ele vai saindo. Tá? Espinhos grandes que ficam mais na ponta, tá? Eles não ficam tanto mais para dentro do filé. Olha só. Vocês vão ver que eles vêm até aqui, mais ou menos. Ó. Mais um. Ok. Tiramos todos aqui. E aqui, pessoal, a gente tem então um filé prontinho para ser utilizado. Tá? Tá sem espinhas, já foi aparado. Tá? Você pode fazer a cocção dele com a pele, tá? Ou podemos tirar a pele também. Se o peixe estiver firme, tá? Existem alguns peixes que a carne naturalmente é um pouco mais macia, é mais difícil de você tirar. Se não, vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer para tirar a pele do peixe. Tá, então, com a mesma faca que a gente utilizou, faca bem flexível, tá? Nós vamos precisar vir na ponta da mesa. Por quê? Porque dependendo da sua faca, inclusive, se ela tiver um cabo, se você colocar ela muito para dentro da tábua, ela vai ficar inclinada. E aí você não vai conseguir trabalhar. Se você vier para a ponta, você sempre vai conseguir a lâmina reta. Fica muito mais fácil. Tá? A gente tira aqui um pouquinho da ponta, por baixo aqui da pele. Tá? Olha só. Vamos passar a faca na chaira de novo. Aqui ela tem que estar bem afiada. Vou virar ele assim, porque aqui vai ficar mais fácil de eu segurar, para eu trabalhar com a minha mão direita. Segura bem firme na pele, tá? Vocês viram aqui o jeito que eu fiz, ó. Então aqui está só a pele e aqui a carne. Tira a pontinha, tá? Vira o filé. Coloca ele bem na ponta aqui da tábua, tá? Coloca a faca por baixo. Vocês vão trabalhar com ela inclinada um pouquinho para baixo, forçando ela um pouquinho para ela ficar flexível, porque assim ela vai passando e não vai cortar a carne. Segura bem na ponta da faca puxa como se você estivesse puxando a pele para trás e vai levando a faca para frente. Ok? Aí você tira a pele. E aí você tem o filé limpinho embaixo, sem nada de peles. Ok? O filé prontinho. E aí aqui, a partir desse filé, nós vamos fazer alguns cortes clássicos. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de
tranche. O tranche, na verdade, é um corte mais comum com o salmão, que é um filé mais alto. Tá? É um filé que tem uma altura maior, fica mais fácil, porque ele é um corte feito aqui na diagonal. Vamos pegar aqui nossa faca do chefe. É um corte que você vai fazer nesse sentido aqui, ó. Então, isso aqui, você expõe uma área maior do filé, tá? Olha só, dos dois lados, tá ok? Então, esse é o tranche. Vamos colocar aqui. Aquele corte que a gente costuma fazer para isca de peixe, vamos só dar uma parada aqui, que a gente chama de goujonette, em francês, tá? Que na verdade é mais ou menos a espessura de um dedo, tá? Você vai cortar no sentido aqui. Do começo até o fim. Então olha só, e aqui você tem um corte que a gente chama de goujonette, tá? Que é muito utilizado para fazer ele frito, então normalmente empanado e frito, muito conhecido aqui no Brasil como isca de peixe, tá? Esse é o nome clássico dele. Deixa eu colocar aqui no outro, que daí eu vou depois apresentar para vocês. Um outro corte é simplesmente o filé que vocês já viram, tá? Outro corte que vocês já viram é com esse filé é um pouco mais difícil de eu trabalhar, um corte que a gente chama de palpiette, porque ele é um filé mais alto. O palpiette é um filé enrolado, tá? Normalmente é feito com linguado, como eu já falei para vocês, que é um peixe plano, né? Fica mais fácil de você fazer ele enrolado, recheado ou não, tá? Mas eu vou cortar aqui ao meio o filé. Tá? E aí eu vou deixar ele um pouquinho mais fino para poder mostrar para vocês. Vou cortar como se fosse ao meio aqui, ó, para poder mostrar para vocês esse corte, esse preparo. Tá? Então aqui é como se o filé tivesse em dois, tá? Aqui eu posso rechear ou não, tá? E aí eu faço isso aqui. Que a gente chama de palpiette. Ok? Aí eu posso trabalhar ele normalmente escalfado, um pouco líquido, posso colocar ele no forno, tá? Você pode prender ele com um palitinho também. Tá? Pode ser um pouco menor, maior, vai depender do tamanho do seu filé. Vou colocar ele aqui. Bom, pessoal, para fazer o outro corte, que a gente chama de posta, tá? Esse peixe que estava aqui, eu já deixei ele preparado igual a gente fez no começo da aula, tá? Então, já tirei todas as barbatanas, já está limpo, já está seco, tá? Nós vamos tirar a cabeça aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez para tirar o filé. Vira do outro lado. Tá? E aqui, pessoal, a gente vai fazer um corte que a gente chama de posta, tá? Que na verdade é um corte que a gente mantém a pele, tá? E nós vamos pegar o filé dos dois lados, tá? O tamanho dele vai depender do preparo que você quer fazer, tá? Você pode fazer um corte um pouco menor, pode fazer um corte um pouco maior. Então a gente vai pegar ele aqui, ó.
faca bem afiada também, tá? Vocês vão fazer uma leve pressão, mas não é nada que você precise de um cutelo para fazer, tá? Então, vai continuar aqui o corte. Vou deixar um aqui para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de posta, tá? E aí eu quero deixar ela mais redondinha, eu quero deixar ela mais bonitinha. O que eu faço? Eu posso virar ela aqui para dentro, ó. Então, aqui a gente pega um barbante e a gente só amarra para ficar, para manter o formato durante o cozimento, para ele não se abrir, para ele cozinhar mais por igual, ficar mais bonito. Deixa bem firminho. E aqui a gente tem uma posta do peixe redondo, tá? Então vamos apresentar aqui para vocês os cortes clássicos, os principais cortes, tá? Então, recapitulando aqui, nós temos o tranche, foi o corte que a gente fez na diagonal. Nós temos o gurjonete, que é o corte aqui com espessura de um dedo. Tá? Nós temos o palpiete, que é o filé mais fino enrolado. Nós temos a posta, tá? Que é o corte com os dois filés e a espinha no meio, com a pele. Tá? E além desses, a gente tem o filé, que derivou esses 3 cortes para cá. Tá ok? Então essa foi a nossa aula de técnicas de filetagem e cortes clássicos de peixe. Vamos praticar bastante, tá? Espero que vocês tenham observado bem as técnicas. Obrigado, até a próxima.